presidente vai anunciar, Sapir. Mais uma vez, boa tarde. Agradecemos a presença de vocês todos. Apresentar Rogério Ceni é um pouco difícil. Seria como nós fôssemos ler um livro muito grosso, com muitas páginas sobre vitórias, conquistas, seriedade, abnegação, persistência, responsabilidade. Demandaria muito tempo se nós fôssemos fazer tudo isso. Então eu me limito agora a agradecer, Rogério, por defender as nossas cores, que você já elogiou hoje no aeroporto. E nós esperamos que com essa nova camisa a gente possa acrescentar mais páginas nesse livro grandioso que você vem escrevendo. Agora, junto com a gente, vamos fazer mais. Foi uma unanimidade a escolha e a opção pelo Rogério, não só da diretoria, como dos jogadores, da comissão técnica e principalmente desses quase 10 milhões de torcedores que nós representamos. Muito obrigado, Rogério. Funciona assim, né? Muito obrigado, presidente. Agradeço de coração as palavras. Para mim, uma honra, um orgulho muito grande. Um clube que eu enfrentei muitas vezes, me tirou títulos aqui, né? Quem sabe a gente possa, esses que faltaram na minha carreira, quem sabe a gente possa vencer juntos agora, né? Então, agradecer de coração a oportunidade, a camisa é lindíssima, o clube também, o centro de treinamento. E eu espero que a gente possa corresponder à expectativa de vocês e tentando fazer com que o Cruzeiro, o mais rápido possível, suba na tabela de classificação, que não condiz com a história do clube, o momento onde ele se encontra. Ceni, com a permissão aí dos companheiros, afinal de contas, muitos veículos aqui de comunicação também estão ao vivo. Tem um conterrâneo seu que está lá no estúdio da Super, que é o Ricardo Sapir. Você é de Pato Branco, né? Ele é de Londrina, é distante, né? Mas são conterrâneos. A gente vê pelo seu semblante a sua alegria. E você tocou num ponto aí que eu gostaria de... Eu não. Não, você tocou num ponto aí importante, que o Cruzeiro te tirou títulos. Essa parte que eu não gostaria de fazer. Mas ele fez parte da sua carreira, da sua vida, e mais do que nunca agora, faz mais ainda, muito. Você nessa condição de treinador. Você chega ciente dos desafios, da necessidade que tem o Cruzeiro nesse momento, recuperar no Brasileiro e sonhar ainda com a Copa do Brasil, que é o título que está faltando para você, né? Ou faltou para você como atleta e pode ser conquistado como treinador. É importante que você tenha conhecimento da grandeza desse clube do Cruzeiro, né? Seja bem-vindo, Ceni, e fala dos seus planos. Muito obrigado, eu agradeço. Isso aqui é um momento mágico na carreira de qualquer pessoa, poder chegar a um clube como o Cruzeiro, um clube desse tamanho, um clube bicampeão de Copa do Brasil, como você falou. Nós temos ainda um jogo de Copa do Brasil, claro que é contra o Internacional, em Porto Alegre, com todas as dificuldades, com todo até o favoritismo pelo resultado obtido aqui no primeiro jogo, mas talvez tenha sido um dos grandes fatos que moveu essa vinda até aqui. Não se joga fora uma oportunidade de ser campeão quando se trata de Cruzeiro. Então, para quem conseguiu chegar, e um trabalho brilhante do Mano, que ficou 3 anos, mais de 3 anos, um pouco, à frente do Cruzeiro, nós vamos tentar, logicamente, se reencontrar nessa competição, e principalmente no Campeonato Brasileiro, né, onde o Cruzeiro ocupa uma posição que não condiz com a sua realidade, não é o normal para o Cruzeiro. Vamos tentar, não é uma coisa que vai acontecer, acho que rápida, porque as rodadas são espaçadas, né? Mas nós também precisamos de tempo para trabalhar. E feliz que tem essas semanas cheias para se trabalhar, as 3 próximas, e até lá nós temos que encontrar a melhor formação que nós pudermos ter para o jogo contra o Internacional na Copa do Brasil. Rogério, como que foi essa primeira impressão aqui de toda Fantástico. A estrutura do Cruzeiro? E você falou lá na chegada no aeroporto, né, sobre a ideia de colocar velocidade, mais agressividade. É uma situação que demanda tempo, né? Você acha qual vai ser a maior dificuldade para fazer isso já nesse começo de trabalho aqui no Cruzeiro? Justamente o número de treinamentos, né? Quando você repete muito treino, você vai automatizando, você vai fazendo o seu time
jogar de uma maneira clara, né? Agora, nós temos que tentar mudar aos poucos, né? A maneira como eu jogo não é uma questão de jeito de jogar, e nós vamos tentar implementar o máximo possível. Se os jogadores quiserem comprar ideia, capacidade eles têm. Então, a ideia é fazer com que o time se adapte, ou que a gente encontre a melhor circunstância para colocar esse time em campo. Mas a ideia é assim, de fazer um time cada vez mais rápido, na minha opinião. É o modo que eu vejo o futebol. Como? Aqui, muito bonito. Eu vim há pouco tempo atrás, aqui nós tive a oportunidade de vir treinar com o Fortaleza aqui, né? Mas eu conheci só esses 2 campos aqui no fundo, que são gramados fantásticos. Não conhecia a estrutura interna e fiquei impressionado com a condição. Não imaginava uma estrutura tão boa para se trabalhar. A bola não entra por acaso, né? Ninguém é campeão seguidamente sem ter uma estrutura como essa. Por isso, acho que é mais um motivo para a gente tentar reagir o mais breve possível. Rogério, boa tarde. Como você avalia o próximo adversário, o Santos aí, e essa badalação toda em cima do Sampaoli? Você acha merecida? Muito, muito. Acho que ele é um técnico acima da média, um cara fora da curva, merecedor de todo o sucesso que tem aqui. Há 3 anos atrás eu pude ir a Sevilha e assisti a uma semana de trabalho dele no Sevilha. Ganso ainda estava no Sevilha naquela época, Mariano, Ganso. E foi assim, não é difícil compreender o porquê do Santos jogar dessa maneira no Campeonato Brasileiro. Tá? É uma das equipes mais organizadas, mais difíceis de ser vencidas. Gostaria de encontrá-lo mais à frente para ter mais tempo para trabalhar no meu time, mas vamos observar tudo que o Santos fez nos últimos jogos, vamos ter tempo para observar e tentar achar a melhor maneira de confrontar o Santos dentro dos poucos treinamentos, mas com a qualidade dos jogadores que a gente tem. Há 4 meses você recusou uma proposta aqui do rival e preferiu continuar no Fortaleza. O que fez dessa vez? Por que você decidiu deixar o Fortaleza? E uma outra situação, o Cruzeiro foi a sua maior vítima. Você fez 7 gols do Cruzeiro, né? Curioso você voltar e agora tentar dar alegria a essa torcida, assim, como é que é? Bom, primeiramente eu nunca tive uma proposta do Atlético, né? O Rui Costa uma vez ligou para mim, eu estava em meio, a situação é completamente distinta, diferente. Nós estávamos em meio a uma final de Campeonato Cearense, semifinal de Copa do Nordeste. Eu jamais deixaria a oportunidade de ser campeão, porque ser campeão não há preço no mundo para títulos, né? Então eu jamais deixaria essa oportunidade passar e sair num momento como aquele. Eu acho que esse é um momento diferente. Eu acho que o Fortaleza, campeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste, numa posição boa na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Eu achei que era um momento para um grande desafio. Ficar no Fortaleza, acho que seria certo. E as pessoas que acham que não devia ter vindo, eu respeito completamente a opinião. Vir para o Cruzeiro, se você disser que não é certo, aí eu diria que você está fora da curva. Então, assim, eu não julgo nenhuma das 2 opções, mas acho que em qualquer uma delas você estaria correto. Vir para o Cruzeiro é muito grande. Você não pode... É uma coisa que qualquer ser humano pensaria com muito carinho. Não existe vítima, rapaz. Eu fiz gols, mas tomei muitos. Fui muito mais... Talvez eu fui mais vítima, porque eu perdi uma Copa do Brasil aqui em 2000. Faz tempo também, estou velho. E também a minha última Libertadores, infelizmente, acabou aqui no Mineirão, contra o Cruzeiro em 2015. Com o Fábio pegando... Eu peguei 2 pênaltis, o Fábio pegou 3 pênaltis naquela ocasião. Pegou 2, um deles foi para fora. E acabou eliminando o meu último sonho de ser campeão de Copa Libertadores, de fazer o tricampeonato de Copa Libertadores. Então, assim, sofri muito com o Cruzeiro. Acho que mais do que os gols feitos, sofri bastante pelo grande time que é. Fala, Rogério, tudo bem? Fala, Edu. Tudo bem? Você está vivendo uma situação hoje que eu diria até inusitada na sua carreira. Como jogador, você nunca trocou de clube. E como técnico, nas 2 experiências, você não saiu de um trabalho para pegar outro imediatamente. Sim. Então eu queria saber
Como é que está sendo esse desafio para você de interromper um trabalho, que é algo que você nunca fez? Sim. Você foi interrompido uma vez, mas Sim. não se interrompeu por livre e espontânea vontade, e pegar esse trabalho do Cruzeiro. E se você puder responder também, você hoje é técnico do Cruzeiro, sim, até o anúncio você não era. Como adversário do Cruzeiro, quais defeitos que você via no time do Cruzeiro? O que você via? Como que você imaginava o Cruzeiro nessa situação que está? Honestamente, eu jamais falaria, nesse momento principalmente, se fosse adversário nunca, e dar munição para um adversário para olhar. Acho que todos os clubes têm suas falhas, todos os times têm os seus buracos no campo de jogo, mas é uma coisa que eu já observei, falei com o Marcelo inclusive, e a gente vai tentar trabalhar para corrigir essas falhas, para tentar melhorar a equipe em alguns aspectos. Eu conto muito com o talento individual de cada atleta. Talvez um dos principais motivos que me trouxe aqui, de ver um elenco tão qualificado e que em algum momento perdeu o ritmo que vinha tendo no começo do ano, que foi alucinante, se não me engano, o melhor ataque do país, o time que não perdia 21 jogos, pode ser? 21 jogos sem perder. Eu acho que é um grande desafio. Eu sou movido assim. Eu acho que o Fortaleza hoje está redondo, está montado dentro do campo, e agora a grande aventura passa a ser, aqui no Cruzeiro, tentar fazer o mesmo com o Cruzeiro. E essa situação inusitada de interromper o trabalho, para você é diferente? Diferente, para mim é um pouco angustiante, do mesmo jeito que me deixa triste a saída de lá, mas muito feliz. E assim, conhecendo melhor a estrutura aqui dentro, é tudo que um treinador deseja para trabalhar. A boa vontade, o talento dos seus jogadores e a estrutura que nós temos aqui no CT para trabalhar. Diferente, lamento, mas ao mesmo tempo fico extremamente honrado com a oportunidade. Nós estamos no Cruzeiro, não é qualquer lugar. Ô, Rogério, até pelo pouco tempo que você começou a ser treinador, o passado e o presente se fundem um pouco. Uhum. Lá pelo início do ano 2000, da década passada, você teve uma oportunidade de vir para o Cruzeiro, estava ali naquela situação de São Paulo. Conta um pouco dessa história que você quase teve para acertar para o Cruzeiro. Puxa vida, vai fazer 20 anos isso, né? O goleiro do Cruzeiro era André. Verdade. E naquele momento houve uma possibilidade de negociação, a ida do André para o São Paulo e minha vinda para o Cruzeiro, mas acabou não se concretizando. Eu construí a minha história como atleta toda no São Paulo, a vida inteira no São Paulo, e hoje pretendo começar a construir uma história longínqua aqui no Cruzeiro, e vencedora, assim espero. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Você certamente sabe do momento que o Cruzeiro atravessa dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, em relação também à questão financeira. Uhum. Então, muito se aposta na base, nos jogadores Sim. que subiram. Para você, como é que é isso, trabalhar com jogador de categoria de base, com você, no caso, perdão, eles terão essa oportunidade que buscam? Com certeza. No São Paulo, quando eu cheguei, em 2017, o clube não tinha condições de fazer contratações, né, investir em contratações, e nós puxamos 6 ou 7 jogadores da categoria de base, jogadores que juntos, durante aquele mesmo ano de 2017, renderam mais de 180 milhões ao clube em vendas, né? E para mim, o futebol não tem idade. Eu preciso de caras que tenham alma, coração. Se aos 20 ou aos 35 anos, se eles deixarem o melhor deles dentro do campo, para mim é o que basta. E eu preciso conhecer um pouco mais, logicamente, esses jovens jogadores. Os mais velhos, é claro que eu enfrentei, né, ao longo da carreira. Os mais jovens eu vou tentar aprender o mais rápido possível sobre eles, mas sem problema nenhum. Não vejo problema em trabalhar com jogadores que sobem de categoria de base. O bom jogador sempre tem seu espaço. Rogério, boa tarde, bem-vindo ao Cruzeiro. Muito obrigado. O Mano esteve aqui por 3 anos e 12 dias com um estilo de jogo bem definido. Vocês pensam futebol de uma forma um pouco diferente. O que a estrutura de jogo do Mano Menezes pode ser aproveitada para o início da era Rogério Ceni? Olha, primeiro que o Mano é um grande treinador. Não existe a possibilidade de você não ser bom naquilo que você faz e ganhar 4 títulos em 3 anos, né? 2 campeonatos mineiros e 2 Copas do Brasil, é isso? Então, dentro das características que ele tem, ele conseguiu coisas
espetaculares para o Cruzeiro. São visões diferentes, mas o objetivo final é o mesmo, né? Eu espero que eu consiga ter o mesmo sucesso que ele teve aqui. E o que ele deixa, eu acho que um time que tenta se defender bem, sempre é uma das... Quando nós enfrentamos o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, eu estava pelo Fortaleza, a principal característica era um time compacto, bem próximo um ao outro. E isso eu acho que é essencial mesmo para um estilo de jogo ofensivo, mais agressivo. Se defender também faz parte do jogo. Essa transição ofensiva e transição defensiva são coisas que estão extremamente agregadas durante o jogo. Rogério, boa tarde. Em nome da Máfia Azul, uma torcida organizada de Minas Gerais e dos mais de 9 milhões de cruzeirenses, quero desejar as boas-vindas. Muito obrigado. Você tenha muita sorte aqui no Cruzeiro. Obrigado. Dentro de campo você mostrou toda a sua capacidade, conquistando vários títulos, e espero que aqui no Cruzeiro, como técnico, não seja diferente. A diretoria fez a sua parte, baixando os ingressos para domingo, vamos ter casa cheia. Quero que você deixe uma mensagem positiva para a torcida do Cruzeiro, para que a gente possa ter uma arrancada agora e subir na tabela, se Deus quiser. Eu acho que o que pode fazer a diferença nesse jogo é justamente a força da torcida. O tempo de preparação para o time é curto, os atletas têm o talento individual e têm o conjunto já deixado aqui do passado. Nós vamos tentar melhorar. Eu acho que a cada semana esse time tende a jogar da maneira como eu gosto. Mas o torcedor, sem dúvida nenhuma, é o que pode mover, eu acho que esses atletas, para vencer uma equipe que, para mim, é uma das mais ajustadas, uma das melhores equipes que jogam futebol mais envolvente do país. Rogério, aqui, desse lado aqui, bem-vindo ao Cruzeiro. Eu queria que você comentasse sobre essa questão também de tentar buscar recuperar a confiança desses jogadores. Você citou aí realmente sobre alguns até serem contemporâneos a você, né, que jogaram contra você. Como é que vai ser esse trabalho também? A gente sabe que o futebol não tem que colocar um psicólogo, né, para colocar isso na cabeça dos jogadores, mas qual que é a importância do treinador nesse momento para ajustar esse elenco, trazer esses jogadores mais próximos, para que eles comecem e voltem a dar os resultados que eles deram no início do ano? O mais importante, eu falei para eles agora há pouco na sala, é que eles se sintam bem, se sintam felizes. Isso aqui é um paraíso estar podendo trabalhar num centro de treinamento como esse. São extremamente valorizados, tem uma história aqui dentro, a grande maioria deles já construída, né? E assim, quem já foi campeão, ele sabe o caminho. É uma questão de atitude, uma questão da mentalidade, de um foco mantido. Eu acho que eles já conheceram a chegada para o título, né? E quem ganhou uma vez na vida, ele não esquece o sabor. Eu acho que o sabor da vitória é incomparável. Rogério, boa tarde. Rogério, a gente sabe que além do mau momento dentro de campo, o Cruzeiro vem atravessando nos últimos meses problemas extra-campo, denúncias envolvendo a diretoria. Queria saber se você teme que essas questões fora do gramado possam interferir de alguma maneira no seu trabalho que está começando agora. Pelo que eu vi hoje, pela maneira com que os jogadores que eu conversei com todos até agora, o pouco contato que eu tive, eu vejo um ambiente extremamente saudável. Eu sou técnico do Cruzeiro, ou seja, a minha função ela é dentro das 4 linhas. Até o momento que eu não vi absolutamente nada que pudesse provocar alguma reação diferente dos atletas. Mas vamos trabalhar todos os dias. São coisas distintas, eu acho. E também honestamente, eu estou chegando agora, eu não tenho uma noção exata do que se passa, mas nós vamos trabalhar com o futebol lá dentro do campo, preocupado com os resultados. Ô, Rogério. E com o futebol, tentando jogar um futebol cada vez melhor. Rogério, boa tarde aqui. No Fortaleza, você trabalhava com um homem de área, uma referência, né? O ano passado, o Gustavo, se não me engano, marcou 30 gols, né, na temporada. Gols. E esse ano tinha o Wellington Paulista também, que começou a fazer os gols dele no Brasileiro. E no Cruzeiro tem o Fred, que começou o ano muito bem, né? É o artilheiro do time ainda, mas que agora está numa fase complicada, que não marca gols, se não me engano, há 15 ou 16 jogos. E é um jogador que você conhece bem, de ter jogado contra, de ter feito parte da seleção brasileira na Copa de 2006. Eu queria que você falasse como que você pretende recuperar e aproveitar a experiência dele e o faro de gols que ele tem. Eu acho ele um 9, um jogador de área, apesar de saber fazer bem proteção.
boa finalização, é um jogador que finaliza muito bem. Nós vamos trabalhá-lo como a gente vai, como qualquer garoto de 20 anos, fazer com que ele tenha esse espírito cada vez mais jovem. Vamos tentar tirar o melhor dele. A qualidade nós sabemos que ele tem. Eu preciso da entrega cada vez mais física do jogo, e eu sei que o tempo passa, logicamente, para todo mundo, não é fácil você se manter bem fisicamente, mas eu vou dar, principalmente nesse começo de trabalho, a prioridade é para quem tenha mais condição física, e eu vou torcer para que ele esteja bem. Eu ainda não pude treinar o time, não pude ver, não tenho um contato mais próximo, né? Mas é um jogador, é um 9 clássico, um 9 de área. Eu espero que ele possa nos ajudar bastante. Rogério, aqui. Boa tarde, seja bem-vindo ao Cruzeiro. Rogério, o Cruzeiro sempre foi bem servido na posição de volantes. E após a saída de Lucas Silva e Romero, o Cruzeiro está com um pouco de dificuldade nessa posição. Você vai estar atento ao mercado? A gente sabe que tem as dificuldades, porque muitos jogadores já fizeram 7 jogos e tem a dificuldade de contratação, mas você vai estar atento ao mercado? E outra questão, qual foi o ponto principal que fez você falou que o time do Fortaleza estava redondinho, que fez você sair do Fortaleza e vir assumir um projeto no Cruzeiro passando tantas dificuldades no momento? Bom, sobre volantes, eu estou atento aos 5 jogadores dessa posição que o Cruzeiro tem, primeiro. E quanto ao mercado, acho que é mais fácil Marcelo comentar sobre o mercado, qualquer comentário interno, eu acho que a direção fica mais respaldada do que eu para te falar. E a outra pergunta tua sobre? Qual foi o ponto principal que fez você sair? O Cruzeiro. É o Cruzeiro. Não tem... eu sou grato e adoro os caras que trabalharam comigo. É um grupo fantástico de trabalho. É o desafio, é o Cruzeiro. É uma situação momentânea de baixa que eu espero que seja revertida o mais breve possível. Rogério, depois do título do primeiro turno da Série B, na conversa com os jogadores, que a TV do Fortaleza filmou, você disse para eles uma frase do Shakespeare, que você disse: plante o seu jardim ou espere que alguém te traga flores. Depois disso você ganhou 3 títulos do Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. O que você traz para cá desse jardim que deu muitos frutos para você, para o Fortaleza, que como meta de trabalho, o que você não vai admitir aqui dentro com o grupo de jogadores? Primeiro que eu estou os conhecendo hoje e vou a primeira vez para o campo. Quero levar a grande maioria dos jogadores, mesmo aqueles que jogaram no domingo contra o Avaí, com exceção de 1 ou 2 jogadores que estão acusando um cansaço excessivo. Nós já vamos começar a trabalhar hoje. O que eu trago? A inspiração, a transpiração, o que aqueles caras me ensinaram como treinador, a motivação. Eu sou um cara que está começando a carreira com 3 anos como treinador de futebol. Ter uma oportunidade de trabalhar num clube desse tamanho, para mim é sinônimo de energia, de fazer com que as coisas aconteçam, de tentar ajudar os jogadores, que são os grandes protagonistas, a desempenharem melhor o seu papel. Eu posso dar a direção, posso mostrar o caminho, posso achar os buracos do jogo, mas aos protagonistas, que são eles, cabem decidir as partidas. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Como é que você encara um grande desafio que você tem? Porque daqui a uns dias o Cruzeiro tem uma partida importante diante do Inter, e você vai ter que desconstruir uma filosofia, né, de um treinador anterior, que foi até vitorioso até certo tempo, e você tem um pouco tempo, né, para poder colocar a sua filosofia, né, perante esse grupo, que é um grupo experiente, mas vai ter que absorver a sua filosofia de trabalho. Como é que você vê isso aí, o fator tempo? Primeiro que eu não tenho que desconstruir uma filosofia de alguém tão vencedor. Eu só tenho que colocar em prática, além do que o Mano fez até hoje, é um jeito que eu tenho de ver, um modo que eu tenho de ver o jogo. Então, assim, eu acho que tem muitos desafios antes de chegar a esse jogo contra o Internacional. A gente tem o desafio do primeiro treino, da primeira semana, de enfrentar um Santos, CSA e Vasco, que é a sequência. Então, assim, eu espero que a gente consiga crescer dentro do campo o suficiente para, quando chegar nesse jogo contra o Inter, ser um adversário que possa buscar esse gol, essa diferença, seja
mínima, no mínimo para levar para penalidades máximas. Agora, eu só não consigo acreditar que o Cruzeiro não tenha possibilidade de vencer. Né? Logicamente que o adversário pode ser o favorito dentro da sua casa, é um ótimo time, o Odair, um baita treinador, mas o Cruzeiro sempre tem chance de vencer. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo ao Cruzeiro. Nos seus 25 anos de jogador, de goleiro de São Paulo, você por um bom tempo foi o capitão, líder daquela equipe, você viveu de tudo no futebol. Qual lição que você tira, principalmente desse momento de liderança, para conseguir tirar o Cruzeiro desse momento de crise, de zona de rebaixamento e também reverter a vantagem contra o Internacional? Eu acho que a liderança hoje ela vai ser exercida por todos aqueles jogadores com maior experiência, que já conhecem muito da história do Cruzeiro, jogadores que já têm anos de casa, títulos e mais títulos. Eu só espero ser fonte de inspiração para eles, do desejo de trabalhar todos os dias, da alegria de vir aqui, de começar um novo trabalho, mas eu dependo muito deles. Mas a minha vontade de vencer, ela nunca acabou. Então eu só espero contagiá-los. O talento é deles, logicamente os ajustes que a gente pode fazer para ajudar, e o desejo de vitória tem que ser deles. Eu acho que o desejo de vitória eles têm que carregar isso dentro do campo, porque é uma partida extremamente difícil, de um time extremamente competitivo, mas é um resultado possível. Rogério, você disse hoje de manhã que pretende fazer uma equipe muito intensa em campo, que explora bem as laterais, como você fez no Fortaleza. E hoje o time do Cruzeiro tem uma alta média de idade, com jogadores acima dos 30 anos, que muitas vezes não tem tantas obrigações de marcar. Como é que você pretende colocar essas coisas para que o time possa funcionar? Pelas laterais eu não falei, você acrescentou, da intensidade eu falei. Eu acho que não existe idade para o futebol. Não se proíbe jogar 2, 3 jogadores acima de 30 anos no mesmo time. Eu só preciso da entrega, eu preciso que eles façam o melhor, e nós vamos ajustar da maneira que for possível, assim como tenho muitos jovens abaixo de 20 anos, acho que o Cruzeiro está num processo de muitos jogadores acima dos 30, muitos jogadores abaixo dos 20 anos de idade, ou chegando nessa média de idade, e nós temos poucos jogadores nessa faixa intermediária onde você adquire a experiência, tem a sua maior força física, né? Mas nada que não possa ser treinado e ao longo do tempo tentar recuperar a parte física, que eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar. Não a parte física, mas a intensidade, não a distância que vem sendo percorrida, mas sim a intensidade na hora de percorrer esses quilômetros dentro do campo. Rogério, boa tarde. Você foi um especialista em cobrança de falta na sua carreira, fez 61 gols. Por que você acha que hoje tem menos gols de falta nas partidas, e como que você pretende trabalhar essa sua experiência com cobrança de falta com alguns jogadores? O Cruzeiro tem bons batedores de falta, tipo Thiago Neves, Robinho, Edilson. Como você pretende trabalhar essa sua especialidade como jogador aqui no Cruzeiro? Repetição. Cobrança de falta é repetição. Aliás, na verdade, tudo que você faz na vida, quanto mais vezes você repete, maior chance você tem de ter sucesso. Quando você veio a primeira vez fazer uma pergunta aqui, provavelmente você não tinha a mesma qualidade que você tem hoje depois de tantas vezes que você veio. Falta é a mesma coisa. Eu, antes de fazer meu primeiro gol de falta, eu bati 15 mil vezes. 15 mil. Então, depois que você repete 15 mil vezes, alguma coisa boa tem que sair. Então, Thiago Neves fez um gol de falta contra o São Paulo no Pacaembu, se eu não me engano, um empate 1-1, né? O gol do empate. O Robinho ontem até bateu uma falta muito boa, mas exigiu uma defesa boa do goleiro do Avaí. Então, assim, isso é repetição. Isso é predisposição do atleta quando tiver essa oportunidade, estar apto a executá-la. Rogério, o seu trabalho a gente conhece muito bem, mas o que você acredita fora do trabalho, estou falando de fé mesmo, a gente não conhece muito bem. Diante de tantas coincidências que ligam a sua carreira com o Cruzeiro, e a possibilidade de você conquistar o único título que lhe falta aqui, é como se fosse coisa do destino mesmo, você estar no Cruzeiro hoje? Mas primeiro é um presente poder estar aqui, né? O destino a gente só vai poder confirmar mais à frente. E é um destino duro de conseguir uma meta como essa. Mas eu repito, com todo o favoritismo, com toda a vantagem que o Inter conseguiu do primeiro jogo, eu acho que, eu não acredito que esses jogadores não tenham na cabeça deles todos os dias
que é possível reverter. É o que a gente tem que fazer, acreditar que é possível e tentar, logicamente, em 3 semanas, agregar o máximo de informações, o máximo de situações possíveis que possam ocorrer no jogo. Tem que jogar, o jogo tem que ser jogado, temos que esperar esses 21 dias para tentar nosso melhor. Oi, Rogério. Tudo bom? Eu falei com o Tostão, entrevistei ele de ontem para hoje, para perguntar a respeito até da sua contratação e tudo mais. Ele aposta, assim, que você pode ter muito sucesso no Cruzeiro, que ele acha que o seu estilo de jogo casa muito com o que a torcida gosta. E também ele falou alguma coisa que eu achei interessante, que foi o seguinte, que ele acha que você tem mais condições no Cruzeiro de fazer sucesso do que teve no São Paulo. Eu queria saber se você concorda com ele e por quê. Olha, primeiro que eu além de concordar, eu respeito muito o que foi como atleta, o que é nas colunas que escreve ao longo dos anos que eu acompanho. Eu acho que, primeiro, pela experiência que você adquire a cada ano, é natural que você encontre adversidades diferentes ao longo do número de jogos que você trabalha. Isso lhe credencia, talvez, para ter mais experiência. E talvez o Cruzeiro, mesmo vocês falando de uma eventual, né, crise financeira ou coisa assim, é um time que tem peças talvez mais rodadas, é um time que tem jovens talentos, mas agregado a jogadores mais experientes. Então, talvez assim, eu acho que nós vamos tentar nesse ano de 2019, primeiro, o primeiro objetivo, né, é tentar, ao longo das rodadas, tirar o Cruzeiro dessa posição incômoda, da 17ª posição. E já vendo que o 15º colocado já tem 6 pontos acima do Cruzeiro, ou seja, a partir daí você já vê que é um desafio a médio, longo prazo para se retirar. E nós vamos tentar, logicamente, de toda maneira, reverter isso na Copa do Brasil. E preparar, né? Eu tenho contrato até fim de 2020, tentar preparar um 2020 melhor, tentando achar alternativas para o próximo ano. Crescendo no Campeonato Brasileiro, competir da melhor maneira possível na Copa do Brasil, o segundo jogo da semifinal, e preparar um Cruzeiro cada vez melhor para o próximo ano. Valeu? Valeu, gente. Muito obrigado. Claro. Presidente, por favor. Vamos virar, claro.